preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Bom dia, Pai Senhor. Oh, meu Senhor. Já vamos começar, tá? Me deu perdão, restaurou. Glória a Deus. Sobre o trono está. O que eu mais gosto. Minhas mãos. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos começar. Sejam bem-vindos, Pai Senhor. Glória a Deus. Hoje nós iremos falar sobre o perigo da distração. E vamos falar como isso atrapalha a nossa vida como um todo. E nós estamos vivendo um tempo onde pequenas coisas têm nos tirado do foco e do propósito. E eu quero também hoje ajudar vocês a identificarem quais são as coisas que têm atrapalhado a sua vida. Em janeiro, eu fui num culto de domingo e o Senhor falou muito comigo através de uma ministração. Eu lembro que eu estava no período de estruturar a imersão e eu não conseguia me concentrar. Eu fazia uma aula e parecia que não fluía. E aí nesse culto, a palavra veio claramente assim, enquanto a pessoa ministrava. Eu sempre levo o caderno. E meu pastor ele falou assim: tire da sua vida tudo que te distrai. E na hora o Senhor falou ao meu coração: filha, não se distraia. O Senhor falou para mim: filha, não se distraia no propósito, não se distraia na guerra. E isso ficou na minha vida, assim, gravou, sabe, de uma forma muito intensa. Deixa eu só colocar no silencioso o meu computador, que ele tá recebendo notificação. E aí, amadas, vocês que estão aqui, às vezes você pode pensar assim: nossa, como que algumas pessoas começam e conseguem terminar? Como algumas pessoas não se distraem? E hoje eu vou te dar algumas orientações que serviu para mim, para minha vida espiritual, para minha vida como um todo. Porque Deus se agrada quando você começa e termina. Deus se agrada. Tudo que você começar, você tem que terminar. Seja um livro, seja um propósito, você tem que começar e terminar. E eu anotei no meu caderno. E eu falo para as alunas, inclusive da imersão, falei muito para elas: tira da sua vida, elimine da sua vida tudo, absolutamente tudo o que te distrai. Se são pessoas, se são lugares, se são hábitos, arranca. Se está te fazendo pecar alguma coisa, tira da sua vida. Eu sei que na prática isso é desafiador, Tati. Como que eu vou fazer isso, Tati? Tem coisas que eu não consigo tirar da minha vida, eu sei. Mas quero te dizer que Deus se agrada quando você é uma pessoa que é focada, disciplinada, tá? Então hoje vamos falar sobre o perigo da distração e o que nós podemos aprender com Marta e Maria. Eu extraí várias lições que falou meu coração nessa passagem e por isso eu decidi fazer uma série de lives para compartilhar com vocês esse estudo, tá? Queria que você fechasse seus olhos para que o Senhor possa direcionar em tudo que nós iremos falar aqui.
Senhor, nós somos gratas a Ti por esse momento. Obrigada, Pai, por estarmos aqui nessa mesa onde estamos aprendendo contigo. Hoje nós iremos aprofundar um pouco mais nesse estudo sobre Marta e Maria. Que o Senhor possa falar a cada coração, trazendo discernimento, sabedoria do alto e estratégia, Senhor. E que o Teu Espírito Santo possa trazer o entendimento e a clareza necessária. Porque nós sabemos que nós plantamos a semente, mas o Senhor é quem faz essa semente germinar e dar fruto no seu tempo certo. Que o Senhor nos direcione, fale conosco, fale com elas, com quem vai estar assistindo, e que o Senhor venha cumprir a Tua vontade, o Teu propósito, aqui e em nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Muitas pessoas, elas chegam a procurar até mesmo terapia, estratégias para poder conseguir lidar com a constância, com a perseverança. Pensa quantas coisas, vamos lá, até mesmo um livro que você começa e você não consegue terminar. Quantas coisas na sua vida você começou e você não terminou? Muitas, né? Até mesmo nós mulheres começamos processos de emagrecimento, de dietas, de mudanças da nossa vida. E muitas no meio do caminho elas param. Antes de saber aonde você quer chegar, você tem que saber por que eu quero chegar lá. Não basta você começar a ler um livro, mas como esse livro vai me ajudar? Por que eu estou lendo esse livro? Saber a razão, o motivo das coisas, vai fazer você se posicionar de uma forma diferente. Nós falamos na live de quarta. Não é porque todo mundo está fazendo o que eu tenho que fazer. Não é porque todo mundo está indo que eu tenho que ir. Nós temos que fazer o que faz sentido para nós. O que está ligado e alinhado com o seu propósito, com os seus sonhos, com os seus objetivos. Porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho vai servir. O que todo mundo está fazendo, você vai achar que vai servir para você. Eu lembro que eu falei para vocês sobre o Instagram. Quantas coisas eu vi as pessoas fazendo, eu pensava, o que eu tenho que fazer também? Eu tenho que estar assim, eu vou crescer só desse jeito. E o dia que o Senhor falou para mim que não era daquele jeito que eu iria crescer, parecia aquele fardo que eu estava carregando da autocobrança. Porque às vezes a gente pensa que nós temos que fazer tudo. Amada, e nem sempre vai ser assim. Nem sempre você vai conquistar algo pela força do teu braço. Às vezes você vai, e quase sempre, não é nem às vezes, ter como instrutor, como estrategista digital, o próprio Deus. Eu falo porque eu vivi isso. Eu não tenho equipe para comandar, para me ajudar no Instagram. Eu tive agora para a parte prática da imersão. Mas, no mais, eu não tive. Eu falo que foi o Senhor que me direcionou em todas as etapas. Mas por que, Tati, você fala isso? Porque eu vivi isso. Eu tinha muita vontade. E por eu saber onde eu queria chegar, eu falava para o Senhor, Pai, me dê as estratégias. Senhor, me conecta a pessoas que podem me ajudar. E talvez você está hoje aqui perdida, você não sabe para onde ir, você só tem as promessas. E, claro, as promessas são suficientes, mas você tem que agir também. Você tem que agir como Pedro agiu. Sob a tua palavra, Senhor, eu vou lançar a rede. Senhor, o Senhor disse que vai acontecer, então eu vou fazer. O Senhor me fez essa promessa, então eu vou me posicionar e vai acontecer. Você tem que ficar firme, porque o Senhor ele te deu uma palavra. E se Ele te deu essa palavra, tem que ser suficiente. Você não pode ficar buscando atalhos, estratégias que pessoas muitas vezes não vão entender. As pessoas do mundo não vão entender o que o Senhor vai fazer na sua vida. É loucura o que Deus faz na nossa vida, porque as pessoas do mundo, elas desprezam. O que o apóstolo Paulo lhe fala para nós? Olha, a cruz é loucura para os que perecem. Quando falamos de cruz, nós falamos de renúncia. Grava isso. O Senhor tem falado essa semana muito comigo. Filha, não é porque todo mundo está fazendo o que você tem que fazer. Eu achava muitas vezes que eu estava perdendo, que eu estava retrocedendo, que eu estava regredindo. Mas eu quero te dizer que tudo que você faz para o Senhor, tudo que você faz com todo o teu coração, que
O Senhor me deu uma palavra para trazer para vocês antes do estudo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Cadê? Aqui. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha como deixa claro, o seu trabalho não é vão no Senhor. Agora, você tem que descobrir, o que eu estou fazendo é para o Senhor ou é para mim, ou é para o homem? O que você faz no Senhor não é vão. Nós olhamos para Maria e Marta. Maria escolheu a melhor parte. Marta estava preocupada sim com o servir, mas naquele momento não era o que estava agradando o Senhor Jesus. Muitas vezes estamos ocupadas com muitas coisas, mas muitas vezes não estamos agradando o Senhor. Achamos que estamos agradando, mas não estamos. Porque não conseguimos parar para ouvi-lo e entender o que ele espera de nós para aquela estação. Você tem que se posicionar de acordo com a estação que você está vivendo. Eu vejo que muitas pessoas, elas buscam muitas palavras, supondo, você está no deserto, você está numa provação. Ah, Deus vai te tirar dessa provação. Você espera uma palavra, Deus me tira daqui. E se o Senhor estiver te tratando? Eu falo para Deus, Senhor, se eu estiver no processo de lapidação, de tratamento, não me tira até quando eu tiver sido totalmente tratada. Eu não quero sair antes do tempo. O problema é que a gente quer sair dos processos de Deus antes do tempo. E nós gostamos disso, né? Vamos no encontro, vamos em algum lugar, recebemos uma palavra poderosa. O deserto vai passar, vai acabar hoje. E se de fato acabar? E se de fato não acabar? Nós temos que tomar muito cuidado com as profecias, as palavras que recebemos. Tudo que o Senhor te falar, seja pessoas que forem enviadas por Deus ou não, ou até mesmo não ser por Deus, você tem que provar. Todas as palavras que eu recebo, eu oro e falo, Senhor, é isso mesmo, Senhor? E de acordo com as palavras que eu recebo, eu vou me posicionando. Mas se eu não sei, se eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus, Tati, como que eu vou me posicionar? Primeiramente, você vai colocar sua casa em ordem. E como coloca a casa em ordem, Tati? Organizando as suas prioridades. Priorizando aquilo que é necessário. Eu sei que a gente vê o trabalho como prioridade, mas antes do trabalho, você tem uma vida espiritual. Eu vejo que as pessoas hoje em dia, elas se comportam como se a eternidade não existisse. Ah, mas Tati, eu tenho que pagar a conta, Tati. Quem vai pagar minhas contas? Eu sei que você tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar. Mas você não pode negligenciar a sua alma. Quantas pessoas adoecendo, elas servem ao Senhor, mas elas estão adoecendo, porque elas estão negligenciando a sua alma, os seus sentimentos, as suas emoções. Então tudo que você faz para Deus, no Senhor não é vão. Então por que muitas pessoas se adoecem, Tati? Porque elas estão se distraindo com aquilo que não era para se distrair. Estão fazendo aquilo que não era para elas fazerem. Isso gera sim um adoecimento emocional. Então voltando. Marta estava ocupada na cozinha. Ela estava na casa certa, mas dentro da casa ela não estava no lugar certo. Um dia uma pessoa pediu uma orientação para mim, falando, Tati, eu faço isso na igreja, mas eu sinto que o Senhor me chamou para fazer tal coisa. Eu falei, o que você está fazendo aí ainda? Fala com a sua liderança e vai para onde você tem sentido, onde o seu coração tem queimado. E muitas vezes é isso na nossa vida. Às vezes estamos na casa, olha só, Marta estava na casa. Onde que era para ela estar? Na sala, aos pés do mestre. Quem ia fazer a comida, Tati? Depois elas iam se virar e ia dar um jeito de fazer a comida. E assim também, o Senhor tem um chamado à sua vida específico e você está em outro lugar que não era para você estar. Até um tempo eu me posicionava aqui como uma psicóloga. Embora eu era muito feliz exercendo a minha profissão, mas hoje eu sou plenamente feliz porque eu estou fazendo o que o Senhor me chamou para fazer, o que eu amo fazer, ensinar sobre Ele e alio isso com a minha profissão. É esse exemplo que eu quero te dar. Eu amo minha profissão,
Mas eu amo o Senhor muito mais do que isso. Porque antes de conhecer a profissão, ele já existia e ele já era na minha vida. E eu vejo que muitas pessoas, elas idolatram ministérios, cargos, profissões. Amada, a gente tem que, de uma forma assim, idolatrar o nosso Deus, quem ele é amar ele acima de tudo. Igual eu falo, não é um cargo, não é profissão, não é placa de igreja, não é isso que vai te levar para o céu. Não é. É quem você é no secreto, é o quão sensível você é à voz de Deus, é o quanto você obedece ao Senhor. É isso que vai fazer diferença na sua vida. Eu não me importo qual igreja você é, eu me importo que você sirva ao Senhor com todo o seu coração e viva o que está escrito na palavra dele. Fazendo isso, sim, de acordo com a palavra de Deus, você seguindo os princípios bíblicos. Não tem como você não ser salva e alcançada pelo Senhor. Mas o problema é que hoje em dia as pessoas estão debatendo muito, quando na verdade existem vidas que precisam ser alcançadas. Eu estou aqui e não defendo uma placa de igreja, vocês sabem. Eu defendo o que a palavra de Deus diz e quem ele realmente é. Que hoje eu sei que para isso o Senhor me levantou. Igual, gosto muito da passagem do livro de Esther. Olha, quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor não te levantou como rainha Esther. E essa palavra o Senhor fala muito comigo. Filha, eu te levantei até um certo ponto como uma psicóloga. Mas a partir disso, filha, não vai ser mais assim, vai ser diferente. Então saiba, aonde Deus te coloca, ele te coloca para um propósito específico. E você precisa entender, Senhor, porque eu estou aqui. Você não caiu aí. Você não caiu aí. Você está onde você está, porque o Senhor te colocou nesse lugar. E se você não entender o propósito que ele tem para a posição que ele te colocou, o ministério, o cargo, seja o que for que ele te colocou, você vai achar que é natural, que você tá aí, eu tô aqui porque eu mereci, porque eu estudei. Eu não vejo que eu tô aqui porque eu mereci, somente porque eu estudei. Eu vejo que ele me colocou. Ele abriu caminhos. Ele me deu discernimento, ele me deu estratégia e aqui estou. Agora, por que eu estou aqui? Por isso que eu falo, a gente não pode se distrair. Você não pode se distrair. O inimigo, ele não vem sempre com ataques óbvios, ou seja, ele não vem só porque ele usa uma pessoa, ele vem de uma forma muito sutil. Com pequenas distrações, que vai roubando o seu tempo, a sua energia e o seu foco. Qual que é a estratégia dele? Se não consegue te destruir, ele vai tentar se desviar do seu chamado. E muitas vezes, sabe o que ele planta em nós? Minha filha, isso aí, não adianta você fazer isso não vai dar certo não. Não vai acontecer isso não. Tá vendo? Ó, você tá se esforçando, não tá acontecendo nada. Quantas mulheres falam assim pra mim, Tati, eu começo a fazer, de repente, Tati, parece que é isso. Eu sempre falo pra elas, as mulheres que me pedem um direcionamento, você tem que começar e terminar, mas saiba que é no caminho. Tati, um dia eu tô bem, um dia eu estou mal. Você tem que perseverar. O relacionamento com Deus exige constância, sensibilidade. E sem constância você não vai conseguir ter essa sensibilidade. A sensibilidade, ela é desenvolvida. Pensa, se você é casada, como que você chegou onde você chegou, no nível de intimidade que você chegou? Foi o tempo. Agora, se eu não dedico tempo para estar aos pés do Senhor, para aprender dele, como que eu quero ter uma intimidade, porque eu olho que as pessoas têm intimidade, Tati, e eu queria ter aquela intimidade. A intimidade, ela é conquistada, ela é exercida. Pensa comigo, ele continua o mesmo, ele é o Deus que continua o mesmo hoje, amanhã e eternamente, enfim. Mas às vezes a gente pensa que Deus muda. Ai, Deus mudou, acho que hoje ele não quer me ouvir. E não, ele não muda. A Bíblia vai falar assim, que ele é imutável. Por mais que a gente muitas vezes é infiel, ele permanece fiel. Olha o quanto isso é sério. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, vai dizer assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus ardis, ou seja, não ignoramos o que ele faz. Hoje eu vou falar também sobre finanças. Como o inimigo, ele trabalha através das finanças para nos distrair, porque ele sabe o que faz uma pessoa não dormir à noite. O que faz uma pessoa trabalhar incansavelmente é dívidas.
preocupações. E quando a gente entende que eu preciso lançar sobre Deus, não é a metade, é tudo. É até a sua vida profissional. O salário que você ganha não é seu. Você tem que saber administrar o que ele está te dando. Eu vejo que muitas pessoas se endividam. Elas gastam além do que ganham. E o diabo, ele não precisa nem fazer muitas vezes nada. Só gerar uma leve ansiedade. Nós precisamos ter controle da nossa vida, controle financeiro, um autocontrole emocional, organização, disciplina. Por isso que eu falei no início, não é porque todo mundo está fazendo, todo mundo está comprando, todo mundo tem, que você tem que ter. Você tem que andar conforme as suas pernas. Você tem que fazer as coisas conforme as suas forças, conforme você pode. Mas não, tal pessoa trocou de celular, eu vou trocar também. Tal mulher comprou tal look, tal roupa, eu vou ter que fazer isso também. Eu tenho orado muito dentro disso. Senhor, eu quero ser contente com a roupa que eu tenho. Eu quero ser contente com o sapato que eu tenho. Eu quero, Senhor, desfrutar do contentamento. Eu não quero ter porque as pessoas estão tendo. Eu não quero comprar porque estão comprando. Porque nós estamos vivendo um tempo de muita influência. Tal pessoa vai lá, posta tal coisa. Nossa, que lindo, eu quero também. E talvez você não precisa daquilo. Talvez você nem pode nem comprar. Mas não, tal pessoa tem, ela vai parcelar e eu vou conseguir comprar. Hoje eu vou falar para vocês sobre isso. Como que a longo prazo essas coisas vão virando amarrações da sua vida. Quando eu falo amarrações, entenda. Vai atrapalhando a sua vida. Porque você não sabe o dia de amanhã. Nós não sabemos. Quais são as áreas mais comuns e as ferramentas que o diabo utiliza para nos distrair? Primeiro, ele usa o cotidiano, preocupações excessivas com dinheiro, casa, tarefas e a correria do dia a dia. Número 2, ele utiliza também relacionamentos, discussões no casamento, frustrações não resolvidas, expectativas quebradas. Se você é o tipo de pessoa, olha só, isso aqui é muito sério que eu vou falar pra vocês. Tati, eu ouço uma crítica. Tati, eu acordo de manhã, se eu ouço alguma coisa, meu dia acaba. Tati, se eu acordo de manhã, eu tenho uma discussão com alguém, ou alguém manda uma mensagem pra mim, meu dia acaba. Eu já vou te falar. E o diabo, ele sabe disso. Tati, quando eu começo a fazer algo pro Senhor, aí acontece uma briga no meu casamento, Tati, eu desisto, eu jogo tudo pro ar. O diabo sabe disso. Quando acontece uma situação, hoje eu sei o que me desestabiliza, por isso que eu tô falando isso pra vocês. Eu sei o que me deixa triste. Eu sei o que acaba com o meu dia. Eu sei. Nós não estamos imunes. Quando acontece, sabe o que eu faço? Eu começo a guerrear na minha mente. Senhor, não deixa que isso entre no meu coração. Senhor, não deixa, Senhor, me ajuda a lutar contra isso, Pai. Isso não vai tirar a minha paz, isso não vai roubar meu foco. Ainda mais quando eu tenho sonhos. Quando o Senhor está movendo algo dentro de mim, uma coisa que eu oro, eu falo, Senhor, protege as minhas emoções. Senhor, eu não quero ter mágoa. Senhor, eu não quero ter ressentimento de ninguém. Senhor, eu não quero ter inveja de ninguém. Guarda o meu coração. Provérbios diz assim, olha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes, as saídas da vida. O seu coração é a coisa mais preciosa que você tem. Por isso que Jesus vai falar assim, olha, quando você tiver uma pendência contra alguém, com alguém, vai lá e conserta antes de vir entregar a tua oferta. Ali não está falando somente de dinheiro. Filha, enquanto você não resolver os seus problemas, você vai vir até mim com o coração fechado. E quando as pessoas elas vão para a presença de Deus, elas falam, Deus não está me ouvindo. Não é que Deus não está te ouvindo. É que seu coração está cheio de coisas, cheio de bagagens, que está impedindo você de ouvir a voz de Deus. Porque a gente sabe, a gente não é inocente. A gente sabe quando tem algo para resolver, mas a dureza do nosso coração, a frieza, faz a gente pensar, o quê? Eu vou lá nada. Se ele quiser, ele que venha resolver isso comigo. Se ela quiser, que ela venha pedir perdão para mim. Se ela quiser... E não é assim que funciona. Se Deus mostrou para você o erro, o problema, a área que você precisa consertar, vá depressa resolver. Vá depressa colocar a casa em ordem. Não deixa que essas coisas atrapalhem a sua vida e te afaste do propósito de Deus e daquilo que Ele tem na sua vida. Então grava. Primeira coisa.
O inimigo, ele sabe como te desestabilizar. Ele sabe. Você tem que entender que nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. Senhor, se hoje tem, glória a Deus. Senhor, se não tem, eu vou te dar glória a Deus. Isso acontece muito na questão financeira. Senhor, e agora? E a gente não dorme. A gente quer trabalhar mais para resolver. Vai ter momentos que você vai ter que trabalhar, mas vai ter momentos que você vai ter que entregar a Ele. Você vai ter que descansar nele. Olha só. Nós falamos. O diabo usa distrações como cotidiano, relacionamentos, frustrações não resolvidas, expectativas quebradas. Nossa, Tati, eu esperava que tal pessoa fosse me ajudar e não me ajudou. Ai, hoje eu tô frustrada, tô triste, isso tá me deixando muito mal. Número 3, feridas antigas. Ele usa gatilhos emocionais com pessoas, mágoas do passado. Eu vou dar um exemplo. Você foi traída na vida, na questão de amizade. Você sempre confiou em pessoas. Olha só, aí você teve a confiança quebrada. Aí você vai e abre para uma nova pessoa o seu coração. Olha, eu já fui muito ferida, mas eu preciso ter alguém para conversar, então eu vou confiar em você. Pensa, uma pessoa que já foi muito ferida e ela abre o coração de novo. E aí essa pessoa que sabia tudo que te feria, ela vai lá e quebra a sua confiança, sabendo de tudo. Aí você pensa o quê? Não vou ser mais boba. Jamais vou abrir a minha vida para ninguém. Ninguém merece ser digno de confiança. E uma coisa que eu falei para as alunas da imersão foi: o diabo sabe que uma mulher, quando se posiciona, mulheres quando oram juntas, mulheres que guerreiam juntas, elas vão longe. Ah, Tati, mas não existe esse negócio de amizade, não. Existe. É raro hoje em dia, mas eu quero te dizer, existe. Existe amigas de Deus, amigos de Deus de verdade. Tati, não estou encontrando, peça para o Senhor te apresentar. Não permita que essas feridas antigas, esses gatilhos de pessoas que já te feriram, te impeçam de se abrir para o novo. Quantas pessoas o Senhor tem colocado na sua vida, pessoas que têm tentado se aproximar de você e você não dá liberdade para elas, você não dá acesso ao teu coração a elas. Talvez você já até é casada, mas você não abre a sua vida com seu marido. Você não consegue se entregar o teu coração totalmente ao teu marido, porque você já foi ferida por alguém lá atrás. E essas bagagens, o inimigo sabe disso. O inimigo sabe as bagagens que a gente tem. E ele usa isso, Tati? Usa. Comparações. Redes sociais, cobranças internas de que não sou o suficiente. Pessoas que estão crescendo, prosperando e parece que na sua vida nada está acontecendo. Quem nunca viveu isso que atira a primeira pedra, né? Todo mundo já viveu isso. A gente olhar para a vida de outra pessoa, para a grama do vizinho e pensar, meu Deus, Senhor, eu tô aqui há tanto tempo. Nada tá acontecendo. Ontem eu conversei com meu marido. Ele tá lendo um livro que eu já indiquei para vocês sobre paternidade. E ontem nós estávamos conversando sobre a parábola do filho pródigo. O filho, quando o seu irmão volta para casa do pai, o filho que estava na casa fala assim, pai, eu estive todo esse tempo aqui, o senhor nunca matou um novilho para mim. O senhor nunca fez isso para mim. E o pai vira para ele e fala assim, filho, tudo que eu tenho é teu. Amada, não é porque está acontecendo na vida de outra pessoa que não pode acontecer na sua. Mas por que acontece, Tati, e na minha não? Você tem que entender como o Senhor está trabalhando. Eu vejo que as pessoas se comparam, por quê? Eu vou dar um exemplo. Hoje em dia tá assim. Você conquistou tal coisa, a pessoa vai lá e posta. Tal pessoa teve uma mudança radical na vida dela, ela vai lá e posta. Você não sabe o processo que essa pessoa viveu para chegar onde ela chegou. Você não sabe quantas coisas ela teve que abrir mão para ter o que ela tem. Você não sabe se ela teve uma família, uma base, por isso que ela chegou onde ela chegou. Tati, é tão difícil para mim. Olha a história que você tem. Você não teve ninguém para te ajudar. Então não se compara. Não se compara com ninguém. Eu vejo que muitas mulheres falam assim, meu Deus, na minha vida é tão difícil, na dela é tão fácil. Talvez ela teve apoio. Talvez ela teve suporte financeiro. Talvez ela teve um pai, uma mãe presente e você não teve. Então não se culpa.
Não se compara. Vai ser mais difícil para você sim. Mas isso não é porque você não merece, você merece chegar lá, você vai conseguir chegar lá. Vai ser mais difícil, mas não quer dizer que você não vai conseguir. Porque é mais fácil quando a gente tem suporte. É mais fácil quando a gente tem alguém para nos ajudar, para nos empurrar também. E quando não temos, é você e Deus. Parece que não está acontecendo nada, mas está acontecendo. O processo está sendo mais lento, mas está acontecendo. Não falei para vocês? Lembra? Eu não tinha condições na época de comprar pessoas para me ajudar no Instagram e não tinha, gente. É um investimento alto. Há uns 2 anos atrás. Eu comecei com o que eu tinha. Deu certo, Tati? Deu. Foi mais lento? Não sei. Eu acho que sim. Para mim, na minha visão, olhando hoje, foi mais lento. Mas eu cheguei. Então não se compara com outras pessoas, porque aparenta que a vida dela é melhor que a sua. Aprenda a desfrutar do contentamento que o apóstolo Paulo lhe fala. Olha, eu sei o que era ter tudo e também ter nada, porém eu tudo posso naquele que me fortalece. O contentamento é isso. Você tendo ou não tendo, você é alegre no Senhor. A gente não vive com base somente no que temos aqui na terra. A nossa alegria tem que ser em quem nós servimos, no maior tesouro que nós temos, que é Ele. Ele usa também o ativismo religioso. O que é isso, Tati? Servir sem intimidade. Estar ocupado até mesmo com coisas de Deus, sem estar com o Deus das coisas. Já viu pessoas que elas estão muito ocupadas com cargos de igreja? Aparentemente, ela tem uma certa atividade religiosa, mas o coração está longe. Isso acontece. A distração não é só o excesso de tarefas, é tudo aquilo que rouba a nossa atenção da presença de Deus. Por isso que eu falo, se você for orar, joga o celular para longe. For orar, tranca a porta. Que vai acontecer tudo para você não fazer isso. Você vai dar vontade no banheiro, você vai ver a louça, vai querer lavar a louça. Você começa a ler um livro, parece que é incrível. Aparece tudo para te distrair. Tudo. Vamos lá, tá? Tá, o segundo tópico agora. O ativismo como fuga. Na psicologia, pessoas que crescem em ambientes de cobrança aprendem que precisam fazer para ter valor. Adultos que se sobrecarregam para sentir pertencimento. Espiritualidade. Marta representa isso. Muito fazer, pouco estar. Mas ela queria servir, mas o servir naquele momento não era a coisa mais importante. Era o ouvir. Voltando. Segundo tópico. Como que o inimigo usa as frustrações com pessoas para nos distrair? O ressentimento prolongado na psicologia alimenta estresse crônico, ansiedade e até mesmo sintomas físicos. Olha só. Ressentimento prolongado alimenta estresse crônico, ansiedade e até mesmo sintomas físicos. Nós chamamos de somatização. Se você guarda mágoa, se você tem coisas de pessoas que você gostaria de falar e não fala, Tati, eu evito falar para não machucar o outro. No final, quem sofre é você. Tati, eu evito falar não para as pessoas, tenho medo porque se eu falar, a pessoa vai se afastar de mim. E no final das contas, quem sofre é você. Esse é o problema. Ou é você que vai sofrer ou o outro. O que você prefere? O não é libertador. No momento pode ser que a pessoa não te entenda, mas depois ela vai te entender. Tá? Em Efésios capítulo 4, versículo 26, diz assim: não deis lugar ao diabo. O ressentimento vai abrindo aos poucos brechas espirituais. O ressentimento, aos poucos, vai abrindo brechas espirituais. Sabe por quê? Porque gera um peso. Gera um peso que você vai guardando, vai acumulando.
Isso vai te afastando da presença de Deus sem você perceber. Por isso que eu falo, se você congrega em alguma igreja, assim, ore para que nunca nada entre no teu coração. Feridas com pessoas, problema com pessoas, não deixa que nada entre no teu coração. Porque o inimigo também quer nos tirar do corpo de Cristo. Porque não é só estar na igreja, é a comunhão. Isso é importante para nós, a comunhão. E precisamos saber também que pessoas não são perfeitas. Eu não esperava isso de você. Mas pessoas não são perfeitas. Aqui eu não estou falando de casos graves, de frustrações com pessoas que traem a sua confiança. Mas as pessoas não são perfeitas. Você vai ter que aprender a lidar com pessoas. E quando você for orar, pedir sempre, Senhor, limpa meu coração, não deixa que nada entre no meu coração. Porque isso vai afastando você do Senhor a longo prazo. Comportamento na questão das frustrações. Guardar ressentimento em silêncio acaba gerando sofrimento interno. Qual que é a consequência disso a longo prazo? Você vai acumulando mágoa. Você vai sofrendo de uma ruminação mental. O que é isso, ruminação mental, Tati? Você não para de pensar naquilo. Você dorme pensando, você acorda pensando. Parece que tem alguma coisa aqui e aqui. E você fica revivendo a cena. Isso vai gerando estresse, tristeza e distanciamento. Principalmente se é alguém da igreja que você serve. Ou se é alguém da sua casa que convive. Você não quer mais conversar, você não quer mais olhar. Se é alguém da família, você não quer mais estar perto. Quando, na verdade, você deveria resolver o problema. Qual é a consequência espiritual? A falta de perdão, a longo prazo, vai abrindo brechas para que o inimigo ele entre. E vai tirando a sua sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Novamente, Deus ele continua lá, mas você não consegue ouvi-lo. Você não consegue discernir a voz dele. Você não consegue entender o que ele está te falando. É por isso que vai acontecendo coisas na sua vida que você não entende. Decepções. Coloca tudo diante de Deus, Senhor. Que nenhuma mágoa entre. A gente sabe o que a falta de perdão faz no corpo humano. É surreal. Tem um livro que eu tenho, O Poder Terapêutico do Perdão. A falta de perdão vai gerando doenças psicossomáticas, doenças que não têm um diagnóstico. Você faz exame, você faz tudo e você não sabe de onde que vem. Nem o médico sabe de onde que vem. Aí o dia que você libera o perdão, parece que some. A sua vida rompe. Tudo anda. Porque você conseguiu colocar pra fora. Você conseguiu realmente perdoar. Quando as pessoas na imersão falaram pra mim, Tati, depois que eu pedi perdão, porque Deus falou muito sobre perdão nessa turma, a minha vida parece que eu tô sentindo mais a presença de Deus. É isso. Tá rompendo. Não é que tá rompendo. Realmente você abriu algo. Na questão, no mundo espiritual, você tinha uma legalidade, algo que afastava você de Deus. Aí quando você tampa essa brecha, você consegue romper. É isso que acontece. Como lidar com isso, Tati? Qual que é a solução? Então, para cada distração, eu acho que eu coloquei 3 aqui no tópico, para cada distração eu vou dar uma estratégia. Quando você não gostar de algo, você vai falar que você não gosta. Se você não puder comprar, não puder ir, olha, no momento eu não posso. Por que você não posso? Não tem porquê. Eu não quero falar, não quero, não posso, pronto. O problema é que hoje em dia as pessoas elas não estão satisfeitas com o porquê. Você tem que falar o porquê. Realmente eu não quero. Não vou poder. Pronto. Para de ficar querendo se justificar para as pessoas. Eu trabalho muito na terapia com meus pacientes. Não é não. Não quero, eu não quero. Mas a pessoa ela quer uma justificativa, só fala justificativa se você quiser. Se você não quiser, tá tudo bem. Aprenda a ver uma vida mais leve. Comece a expressar sentimentos de uma forma assertiva. Não é ficar enrolando, não. Fala o que você não quer e fala por que você não quer. Isso não é ser grossa. Tudo você tem que tomar cuidado com o tom de voz que você fala. O problema é que a gente vai carregando fardos que não deveria, pesos que não deveria. Ai, Tati, eu falo sim, porque se eu falar não, vai gerar um problemão. Que gera um problemão. Porque você vai, a longo prazo, você vai ficar muito mal com isso. Pensa, fardos e fardos e fardos que você vai carregando de outras pessoas. Porque alguém não quis e você vai lá e faz. Para com isso. Aprenda a liberar perdão.
Mesmo que não haja reconciliação. O que é isso, Tati? Tati, a pessoa não veio até mim pedir perdão. Perdoe. Que seja você a pessoa que vai e pede perdão. Pra você ter paz, o perdão é pra você. Se a outra pessoa não quiser, tá tudo bem. Mas você tomou iniciativa. Você falou. E começa a entregar ao Senhor as suas feridas. Abre o teu coração, seja sincera. Senhor, eu tô com mágoa mesmo. Senhor, tá doendo mesmo. Mas eu quero, Pai, ser tratada. Eu quero mudar, eu quero ser diferente. A longo prazo, isso vai gerar uma leveza emocional e uma liberdade espiritual. Deus se agrada de pessoas verdadeiras e coerentes. Ai, a questão é o tom de voz, igual alguém colocou aqui. O problema é que a gente muitas vezes não consegue controlar o tom de voz. Às vezes você está certa no seu argumento, mas errada no tom de voz. Então aprenda a ter uma comunicação assertiva. O problema não é você falar não. O problema não é você discordar. O problema não é você impor limites. Mas é como você vai falar isso para a pessoa. O problema é que tem pessoas que elas falam quando elas já estão no limite. Não espere chegar no limite, porque você vai ser grossa. Vai sair um tom que você nem espera. Não espera chegar no limite, não. Número 4. Finanças e o medo da escassez. Qual que é o impacto na nossa vida espiritual? Na psicologia, assim, a insegurança financeira vai ativando um estado de alerta e um medo constante. Vai faltar. Não vai dar esse mês. Eu não vou conseguir. Isso acaba gerando uma hipervigilância, ansiedade, insônia. Isso vai afetando também até mesmo a sua alimentação. Você não consegue se concentrar em outras coisas. Tati, eu não consigo enquanto eu não resolvo. É isso, uma ansiedade. Você não aprendeu ainda a descansar no Senhor. Dificuldade de descanso mental. Na vida espiritual, o medo da escassez vai revelando uma dificuldade em confiar na provisão de Deus. Isso não quer dizer que você não vai trabalhar. Mas pensa comigo. Se você fez o que você poderia, trabalhou o tanto que você podia, vai fazer mais o quê? Vai se matar de não trabalhar? Vai descabelar? Não. Descansar em Deus. Ah, não, eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que fazer isso. Aí você não descansa a sua mente. Isso, claro, vai gerando uma sobrecarga mental em você. Em Mateus capítulo 6, versículo 31 ao 33, Jesus fala do alimento, da roupa, do básico. E ele nos ensina, amados, busquem primeiro o reino e o resto será acrescentado. Quando eu falo resto, alimento, roupa, o básico. Não é, tudo vai acontecer na sua vida, não é isso. Quando você se preocupa em me ouvir, quando você busca conhecer a mim, eu também cuido de você. Ele cuida. Já faltou alguma coisa na sua mesa? Deus já não enviou provisão para você? Ele já abriu porta onde não tinha? Tá faltando alimento? O que tá faltando na sua vida? Você pode ter 3 roupas que seja, mas você tem a roupa. Tá conseguindo pagar suas contas? Tati, com muita dificuldade, mas eu estou. Então você está conseguindo. Seja grata ao Senhor pelas pequenas coisas que Ele tem feito. A ansiedade pelo amanhã rouba a presença de hoje. Porque hoje você poderia desfrutar do cuidado e da bondade de Deus, mas você não desfruta. Porque você não se permite descansar e desacelerar. Qual o comportamento que o medo da escassez vai gerando? Viver em constante preocupação. Será que amanhã eu vou ter? Será que mês que vem eu vou conseguir pagar? Você nem sabe se a gente vai estar vivo, mas ok. A gente já fica sofrendo. Consequência na sua vida emocional. Uma ansiedade generalizada, dificuldade de descansar e, consequentemente, insônia. E aí, tem várias questões para nós mulheres. Descontar na comida, descontar nas pessoas. Dificuldade, muitas vezes, de ser uma pessoa amorosa, porque sua mente não te permite desacelerar. E na vida espiritual, a dificuldade de confiar na provisão de Deus acaba virando, sabe o quê? O foco maior em ter do que no buscar primeiro o reino. Eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer, porque senão não vai acontecer na minha vida. E o Senhor, Ele quer te ensinar a descansar no cuidado dEle. Isso aqui não está escrito
somente por estar escrito porque é bonito. Isso aqui é uma promessa. Olha, se você buscar o meu reino, a minha justiça, essas coisas aqui não vai faltar na sua vida. O alimento não vai faltar. A roupa não vai faltar. A provisão não vai faltar. Viva como filha. Se comporte como filha. Saiba que tem um pai. Grava isso quando nós falamos do filho pródigo. Tudo que você tem hoje, tudo que seu pai tem, que é o Senhor, é teu. É teu. Aprenda a orar com concordância. Por exemplo, Senhor, eu estou com essa dificuldade, Pai, mas eu tenho trabalhado tanto, Senhor. Eu estou trabalhando, estou tentando com as minhas forças, mas eu te entrego a parte, Pai, que eu não estou conseguindo lidar. Senhor, aos meus olhos eu não vou conseguir, sei lá, quitar essa dívida. Aos meus olhos, Senhor, parece que nunca vai chegar o sonho de ter uma casa, de ter um carro, Pai. Mas eu sei que no Senhor é possível. Eu sei que o Senhor abre caminho onde não tem, o Senhor abre porta onde não tem. A porta que o Senhor abre, o homem não pode fechar. E aí você vai descansar, porque as promessas, as palavras dele vão começar a entrar em você e vai começar a produzir vida. Nós não andamos segundo os padrões mundanos dessa terra, não. Nós temos um Pai que cuida de nós. Eu vejo que as pessoas elas estão vivendo como se Deus não existe. E na prática, isso fica claro quando eu converso com alguém. Pessoas que se desesperam. Desesperam. Ai, meu Deus! E eu sempre falo, olha, desacelera. Eu já fui uma pessoa muito preocupada com o dinheiro, com conta, com finança. E tem aproximadamente uns 2 anos que Deus começou a falar comigo. Não faça isso. Não. Eu cuido de você. E as minhas orações hoje giram em torno disso. Senhor, eu não quero viver preocupada com o amanhã. Senhor, eu não quero viver preocupada com conta, com problemas. Não. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero me distrair. E aí teve um dia que o Senhor me deu uma palavra, filha, não se distraia na guerra. Eu estava num jejum de 24 horas. E é uma guerra jejum, vocês sabem, é uma guerra. E nesse jejum o Senhor falou para mim, filha, não se distraia na guerra, você está em guerra. Eu vejo que muitas pessoas estão se distraindo. Pensa, o Senhor te fez uma promessa. Ele está te levando por uma estrada, um caminho. E você está indo. E acontecem situações para tirar você do foco. Pensa. Aí você sente e desanima, mas você tem uma palavra. Você tem uma promessa. Então você não pode se distrair porque você tem uma palavra. E a palavra que ele tem, que ele dá, é suficiente para te fazer permanecer. Senhor, tem uma palavra. Senhor, eu tenho um sonho. Nada vai me tirar do sonho, Senhor, que eu tenho, Pai. Do meu propósito. E você vai ver. O problema é que as pessoas elas vivem perdidas. Então, se você não sabe onde você quer chegar, você vai ver como uma pessoa perdida, você vai agir como uma pessoa perdida e você vai se comportar como uma pessoa perdida. Uma coisa que eu trabalho muito com meus pacientes, vamos organizar? Por que você quer, quando você quer, os motivos. Eu ajudo as pessoas a organizar os pensamentos, colocar realmente o que eu falo, a casa em ordem. Só assim você vai conseguir caminhar com clareza, colocando a sua casa em ordem. Quais são os seus sonhos? Quero perguntar para vocês, quais são os seus sonhos? Já pensou por que você quer alcançar isso? Às vezes você está querendo porque todo mundo fez ou quer, mas você nem sabe por que você quer. Já planejou? Quantos anos você quer chegar onde você quer chegar? Quais são as metas, os prazos? Olha, Tati, eu vou me esforçar, eu pretendo com tal tempo alcançar. Planejamento. A renúncia de agora é necessária para quem tem um planejamento. Eu lembro que em um momento da minha vida, eu e meu marido, a gente fez isso. Tinha momentos que a gente não podia gastar, não podia sair de casa. Porque era a estação que a gente estava vivendo, de não poder gastar. Mas a gente sabia os sonhos que a gente tinha, a gente sabia o que a gente queria conquistar e alcançar. Então, vai ter momentos que a renúncia vai ser necessária. Não é que você está perdendo tempo, que você está perdendo coisas, não. Você realmente sabe onde você quer chegar. Então, a renúncia vai ser necessária. Pensa comigo, você quer fazer uma viagem.
Você vai fazer o quê? Cortar gastos? Você vai começar a guardar dinheiro porque você quer fazer uma viagem. É isso, é organização. Precisamos ter organização. Então, a consequência espiritual do medo da escassez, você começa a ter dificuldade de confiar na provisão de Deus. Qual que é a solução para isso? A solução que eu tenho para você. Comece a ter um planejamento financeiro. Não gasta mais daquilo que você pode. Faça reserva de emergência. Tati, eu posso guardar R$50, que seja R$50, guarda por mês. Guarda, que depois vai fazer falta, se você não tiver. Aprenda a desfrutar na sua vida espiritual, no seu devocional, no seu momento com Deus, a confiança. Leia livros que tem ensino, estudo sobre provisão de Deus, sobre cuidado de Deus, sobre confiar em Deus, que vai te ajudar. A longo prazo, isso vai gerar uma segurança interna e uma confiança espiritual. Meu Pai sabe do que eu preciso. Deus, ele sabe o que você precisa. Ele sabe que você tem que pagar a conta. Ele sabe que você tem sonho. Ele sabe. Você tem que aprender a orar em concordância. A Bíblia vai falar assim, olha, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, para gastar em vossos deleites, ou seja, só para se mostrar, só para gastar, só para fazer. E não, Senhor, eu tenho esse sonho, Pai, eu tenho esse sonho por isso, isso, isso. Senhor, eu consigo guardar tanto dinheiro por mês para ter aquilo que eu sonho. Ele vai começar a te dar clareza, estratégia para você conseguir conquistar aquilo que você sonha. Seja uma casa própria, seja um carro, uma viagem para um novo país. Aprenda a falar para Deus os seus sonhos. Tá? Aprenda, estamos terminando. A dificuldade de confiar e descansar em Deus muitas vezes vem da infância. A ausência de um pai, ou você não teve uma figura de segurança, vai fazendo com que uma criança aprenda, eu preciso me virar sozinha. Se você não teve um pai, você não teve ninguém para te ajudar, você começa a pensar o quê? Tati, se eu não trabalhar, não vai cair do céu. E a gente sabe que não cabe, não cai. Mas nós servimos um Deus que é um Deus de provisão, é um Deus que faz milagre, tá? Mas aqui você vai acabando que você vira uma incrédula. Você não acredita que Deus pode te surpreender. Você não vive uma vida de provisão. Porque você primeiro não acredita. Aí você trabalha. Quantas pessoas elas se matam de trabalhar? E concordo, se você quer chegar em tal lugar, concordo, você tem que trabalhar assim. Concordo. Mas se você não teve um pai, uma figura de proteção e segurança, você acaba se sobrecarregando. E qual que é o problema disso? Você não vive como filha. Você serve a Deus, mas você vive como uma escrava. Escrava do dinheiro. E Deus não quer que você viva escrava do dinheiro. Escrava do trabalho. Se for necessário, Ele vai te ajudar até mesmo colocar um valor justo pelo seu trabalho. Deus, Ele fez isso comigo. Deus organizou toda a minha vida. Todo o meu trabalho. Porque eu falei, Deus, eu quero ter tempo, Senhor. Eu quero ter tempo para ajudar outras mulheres. Eu quero estudar mais. E se eu trabalhar muito, Senhor, eu não vou ter tempo. Então me ajuda. Então começa a orar, Senhor, eu quero ter liberdade de tempo. Senhor, eu quero ter... Pensa se você quer ter uma empresa, Senhor, eu quero ter uma... Começa a falar para Deus os seus sonhos. Escreve os seus sonhos para Deus. Escreve, grava isso, escreve os seus sonhos para Deus. Então a dificuldade de confiar e descansar em Deus e a ausência de um pai, uma figura de segurança, gera um coração desconfiado, que luta com a ideia de dependência. E pasme, não é que você pensa assim somente, eu não quero depender de homem nenhum, de mulher nenhuma. Você, de forma inconsciente, começa até a lutar com a ideia de depender de Deus. Porque a gente projeta isso para Deus, sem perceber. Na vida adulta, você até mesmo crê no Senhor, mas tem dificuldade de descansar, porque aprendeu que descansar é ser abandonada. Tipo assim, Tati, se eu fizer... E se Deus não fizer nada? Então eu tenho que fazer, porque e se Deus não fizer? E se não acontecer? Na psicologia, isso vai criando padrões de hiperdependência.
e autossuficiência. Mas o Senhor nos chama hoje para ter uma confiança filial. O que é isso? Uma confiança como filha. Vocês não receberam o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Você não recebeu o espírito de escravidão, escravo do trabalho, escrava do dinheiro, mas o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Eu tenho um pai que cuida de mim. Eu posso estar dormindo e estar cuidando de mim. Eu posso estar trabalhando e estar cuidando de mim. Glória a Deus, como Deus é bom. Como Deus é bom. Tati, então, o que eu faço agora? Eu vou te dar algumas direções que o Senhor me deu para compartilhar com vocês. Todos os dias você vai orar e você vai falar para Deus os seus sonhos e também tudo aquilo que tem te preocupado. Às vezes quando eu chego na presença de Deus, eu falo, Senhor, eu tenho esse e esses sonhos. Eu tenho essa e essa moeda. Eu tenho isso. Mas eu sei que o que o Senhor tem para mim é maior. Então eu vou te entregar o que eu tenho, aí o Senhor faz o resto. Eu falo isso para Deus. De uma forma muito, muito, muito clara. Eu aprendi. Teve um tempo que eu vivia como uma escrava. Mesmo já servindo ao Senhor. Hoje eu vou até Ele como filha. E é tão leve quando você vai a Ele como filha. Tudo muda. Ele vai te dar estratégia. Sei lá, se você tem um sonho, Senhor, eu não quero mais trabalhar como CLT, Senhor. Eu quero ter tempo para os meus filhos, eu quero ter tempo para o meu marido, eu quero ficar em casa. Pede, Deus, me dê uma estratégia, me dá um sonho que seja. Mulher, se você fazer isso, se prepara porque ele vai falar com você. Eu vivi isso. Eu não queria mais ter um consultório presencial e eu pedia para Deus. Deus, me ajuda. E mesmo com medo, eu vim para o online, vim para casa. E eu vivi da provisão de Deus. 3 meses que parecia que Deus estava falando assim para mim, filha, agora eu vou cuidar de você. Porque eu amo estar em casa. Essa semana, terça-feira, eu estava num jejum. E ninguém sabia que eu estava no jejum, só eu, claro. E eu falei, meu Deus, estava queimando dentro de mim, eu queria fazer um jejum e queria orar. Terça de manhã, Deus mexeu na minha agenda. 3 pacientes meus cancelaram a sessão. Falou, Tati, eu tive um imprevisto. Podemos mudar? Eu falei, podemos. E terça-feira de manhã, Deus me visitou de uma forma que eu falei, o Senhor é o dono da minha agenda. E hoje eu consigo viver isso. Se eu estivesse trabalhando para alguém, eu não conseguiria. Porque muitas pessoas falaram para mim no começo, Tati, você tem que fazer um concurso, você tem que trabalhar para... E eu vivo isso. E na terça-feira, falei, nossa, como Deus é bom. Não é só o fato de você estar em casa. Eu estava sentindo que Deus queria um particular comigo. E quando eu acordei às 6:30 da manhã, eu fui mandando mensagem para confirmar meus pacientes da manhã. E aí, 3 pessoas remanejou. E eu passei a manhã toda com Deus. Isso é você viver diariamente só uma coisa necessária. Eu só vivo hoje isso porque eu falei, Deus, o meu trabalho é teu, os meus pacientes são teus, a minha agenda é tua, tudo é teu, Senhor. Eu apenas administro aquilo que o Senhor me entregou. Nós vamos fazer uma oração de entrega hoje aqui. Você vai entregar ao Senhor as tuas finanças. Você vai entregar a Deus os teus sonhos. Eu estou fazendo essa live, o Senhor tem me falado aqui. Tem mulheres que querem trabalhar menos, tem mulheres que querem ter o próprio negócio. Apresenta a Deus os teus sonhos. Escreva os teus sonhos. Ore pelos teus sonhos.
Eu vivo hoje o que um dia eu orei. E viver o cuidado de Deus é a coisa mais linda que tem. Deus não te chamou para viver como as pessoas do mundo que trabalham desesperadamente para ter. Ele quer que você tenha uma vida de contentamento. Senhor, eu sou grata pela roupa que eu tenho. Senhor, eu sou grata pelo salário que eu tenho. E à medida que você for entregando, Ele vai providenciando tudo. Providenciando tudo. Leia livros. Eu não sei se eu falei para vocês, mas os estudos dessa semana, eu vou fazer uma pasta. E vou colocar, e vou mandar no grupo lá do WhatsApp que vocês estão. Não sei se todas estão no grupo do WhatsApp. Eu vou disponibilizar os estudos dessa semana. Vai ser 3, hoje é a terceira live, vai ser 4. Nós temos mais uma live amanhã. E eu vou disponibilizar porque eu quero que vocês leiam, mergulhem em viver tudo aquilo que Deus tem para você. Comece a estudar, leia livros que falem sobre paternidade, sobre confiança no Senhor. Aprenda a ser grata por tudo que Deus tem feito na sua vida. Reconheça a provisão diária. Eu aprendi muito estudando um dia sobre o povo de Israel ai meu Deus, no deserto. Minha cabeça já começou no deserto. O maná ali era diário e não podia estocar, não podia guardar. Talvez você está aqui e está preocupada com amanhã. O Senhor dá providência diária para nós. Eu lembro de dias que, sei lá, eu tinha uma conta alta para pagar. E às vezes o homem ele fica mais preocupado e meu marido ficava preocupado. E eu falava assim, não, Deus vai prover. Porque no lugar secreto o Senhor vai te dando palavras de encorajamento. E eu sempre fui de entregar a Deus as minhas preocupações. E eu falei, não, meu bem, Deus vai prover, Deus vai abrir porta onde não tem. Aí quando era em outro dia, assim, perto de pagar a conta ou de resolver tal coisa, Deus abria as portas e eu falava, meu Deus, é isso. Então aprenda a confiar no Senhor. Declare palavras. Isso eu não estou falando para você declarar palavras ao vento, não. É crer, não. Meu Deus vai abrir porta onde não tem. Meu Deus vai fazer por mim. Meu Deus, Ele vai abrir as portas. Senhor, Ele vai abrir caminhos. Ele vai abrir, tá? Tem mais alguns tópicos que eu quero para a gente finalizar. Elimine ou reduza todos os estímulos que te distraem. Defina horários específicos para mexer nas redes sociais. Defina. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver que eu sigo 0 pessoas. 0. Queria seguir um monte de gente? Queria. Deus pediu isso para mim alguns meses atrás. Tira tudo que está distraindo. E eu me comparava muito. Me comparava muito. Eu tinha medo de perder seguidores, tinha uma época da minha vida. Você tem que acordar às 5 da manhã, fazer um story. E eu sou muito de sentir. Às vezes eu fazia porque todo mundo estava fazendo. E eu não estava sentindo de fazer algumas coisas. E aí o Senhor começou a falar comigo, tira tudo que te distrai. Tira. E eu hoje vivo com base na estação que Deus me diz. Vai ter momentos que Deus vai te esconder por um tempo. Vai ter momentos que Deus vai tirar amizades da sua vida. Vai ter momentos que portas vão ter que se fechar. Mas isso não é porque Deus não te ama, não, porque Ele está cuidando de você. Ele está te protegendo de alguma coisa que você não sabe. Então você precisa caminhar com base na estação que Deus está te levando. Quando Deus vai te levar para uma nova estação, Ele vai tirar algumas coisas da sua vida. Que nós falamos na imersão, que é o processo da poda. A poda é necessária para você crescer. Não, isso aqui eu já falei, alguns pontos. Que isso aqui é importante, porque tem mais coisas, mas pra gente finalizar. Tire momentos do seu dia para falar com Deus. Tá tão corrido. Tire momentos do seu dia para falar com Deus. De manhã. Eu gosto muito de falar com Deus em alguns momentos. Quando eu acordo,
Quando eu estou cozinhando, quando eu estou limpando a casa, quando eu estou fazendo uma bicicleta, quando eu estou fazendo alguma atividade física, eu vou falando com Deus. Você pode falar com Deus fazendo algo, mas aprenda também a falar com Deus, sabe? Tira tudo. Tira o celular de perto, tira a tela de perto, fecha a porta do teu quarto. Pode ser que o Senhor esteja querendo, que eu creio que sim, um particular com você. E vai ter momentos que você vai ter que silenciar todos os ruídos para você ouvir Ele. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Leia livros, leia a Bíblia para você aprender a ouvir a voz de Deus. O meu povo ele tem perecido por falta de conhecimento. E a live de amanhã vai ser incrível. Que amanhã vai ser bem cedo, né? Eu amo live de manhã. E o tema de amanhã era para ser hoje. E Deus falou assim para mim, não, esse tema vai ser amanhã. Bem cedinho. Geralmente no sábado eu faço jejum, né? Um jejum que eu gosto de fazer com o Senhor. Então as que quiserem fazer jejum, tá? Eu vou começar hoje, eu vou entregar amanhã, em algum horário específico. Nós vamos falar amanhã sobre um tema assim, tem a ver com paternidade, mas também tem a ver com o que fazer agora. Nós fizemos uma sequência de lives, vai continuar as lives, viu? Não acabou ainda não, na sequência. Tati, eu tenho escolhido a melhor parte, mas parece que nada está acontecendo. Não é porque você não está vendo que não está acontecendo. Você não pode se distrair, achando que não está acontecendo. Você só não está vendo. O trabalhar de Deus é diferente do nosso. E o problema é que a gente pensa que tem que acontecer do nosso jeito, no nosso tempo, e com Deus não é assim. Eu falo, Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a minha vida em um dia. Eu creio. Mas se quiser demorar um pouquinho, Senhor, tá tudo bem. Eu vou esperar. Porque não é só aquilo que você está esperando que aconteça. É o que Ele está trabalhando aqui dentro de você. No caminho, Deus trabalha e Deus te prepara para o lugar e aonde Ele quer te colocar. E isso vai fazer toda a diferença para você sustentar e suportar aquilo que Ele vai fazer através da sua vida. A live de amanhã é 7 horas da manhã para vocês. Para mim, que sou do Mato Grosso do Sul, é 6 horas. Para quem segue o fuso horário de Brasília, é 7 horas. As que estão aqui, só queria que você fechasse seus olhos, se você estiver ocupada, horário de almoço, né? Só ore em concordância, porque eu quero orar pela sua vida. Você vai entregar, enquanto eu oro por você, você vai apenas falar para o Senhor, Senhor, eu te entrego meu filho, porque eu estou preocupada com ele por conta disso. Senhor, eu te entrego as minhas finanças, porque eu estou preocupada por conta disso. Senhor, eu te entrego o meu marido, porque ultimamente tem acontecido isso, tem me deixado muito preocupada. Senhor, eu quero a partir de hoje ter tempo contigo, quero tirar essas coisas que estão me distraindo. Às vezes você tem amizades e você nem tem a consciência disso. Pede para o Senhor te dar clareza e discernimento para você descobrir quais são as distrações que o inimigo muitas vezes tem colocado. Muitas vezes ele coloca sim coisas para te distrair, você não tem percebido. Senhor, eu te louvo por essa manhã, por essa palavra. Nós meditamos na sua palavra, Senhor, e falamos sobre o perigo da distração, como isso nos faz viver, Senhor, como escravos, ao invés de ser como filhas. Nós falamos sobre finanças, sobre problemas, mágoas não resolvidas, sobre feridas, o ativismo religioso, as preocupações dessa vida, que hoje em dia tem nos distraído, Senhor, e nos tirado do foco, do propósito, e de uma vida de devoção inteira a Ti. Hoje, nós estamos orando em concordância, elas estão entregando a Ti algumas áreas da vida delas que têm gerado esse afastamento espiritual, que tem gerado, Senhor, muitas vezes, frieza, tristeza, insônia. E elas estão orando em concordância, entregando a Ti as preocupações. Elas querem viver como filhas. Nós sabemos que temos um Pai que cuida de nós. Nós não queremos apenas saber que temos, mas queremos viver desfrutando dessa provisão diária. Que elas possam caminhar pelo que elas acreditam e não pelo que elas estão vendo. O Senhor é um Deus de milagres, como nós falamos, o Senhor é um Deus que abre porta onde não tem.
O Senhor cuida de nós, o Senhor cuida dos pássaros. O Senhor cuida dos pássaros, então o Senhor também cuida de nós. Que elas possam discernir a estação que elas estão vivendo. Algumas renúncias vão ser necessárias durante esse processo. Mas sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Para quem sabe onde quer chegar, as renúncias vão ser necessárias. E que nessa manhã elas possam discernir as estações, os períodos e os momentos que elas estão vivendo. E elas entendam trabalhar do Senhor na vida delas. Nós queremos viver novidade de vida. E sabemos que para o novo vinho, o Senhor trata o odre primeiro. Então trata cada uma de nós. Trata, Senhor, tira tudo que não te agrada, tudo que não glorifica o teu nome, Jesus. Para que possamos, como a palavra do Senhor diz, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Que nós possamos ser um testemunho vivo, Senhor, da tua glória, da tua existência e do teu poder nessa terra. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês. Alguém perguntou se a live vai ficar salva e vai, tá? Eu vou deixar salva para vocês. Um beijo, que o Senhor continue falando no coração de vocês. Amanhã eu vou fazer a pasta e vou disponibilizar lá no nosso grupo. Tati, eu não estou no grupo do WhatsApp que você tem. Eu vou deixar nos stories. Entra no grupo, tá? Que lá eu compartilho algumas coisas e as informações sobre as nossas lives, tá? Um beijo, espero vocês amanhã.